Queridos, boa noite. Nesse mês a gente tem um olhar atento, né? A sociedade nos chama isso, né? Porque é chamado de Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, né? A esse movimento profundamente sofrido de quem, não dando conta mais da vida, das dores e desafios, toma a decisão extrema de acabar com a vida para cessar o sofrimento. Não é uma recusa de se viver, é um desespero para não sofrer, né? E é por isso que a gente precisa ter um olhar de muita misericórdia, muita consideração e, ao mesmo tempo, perceber que a espiritualidade cristã, ela precisa ser um fomento de vida. Um fomento de vida. E muitas vezes a nossa prática, as nossas concepções, as nossas concepções teológicas e as nossas práticas de igreja, ao invés de ser fomento de vida, há um sufocamento dela, há um achatamento das possibilidades de se viver em exigências descabidas, numa dureza completamente distante da graça de Deus, por exigências de performance muito distantes às ensinadas de Jesus. Enfim, é possível a gente desenvolver uma espiritualidade que, ao invés de fomentar a vida próprio do Evangelho, faça o seu movimento contrário. E uma vida, um modo da gente poder lidar com os desafios é ter a esperança de que amanhã as coisas estejam melhores. Ter a esperança de que a gente vai conseguir superar as dores da alma. Se a vida fosse só aquele momento que todo mundo já viveu de angústia, de sofrimento, se a sua vida fosse só isso, seria muito difícil viver. É que a gente tem esperança de que os momentos maus passam, como diz o salmista, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, em algum momento a dor passa. Essa esperança fomenta a vida. Ao mesmo tempo, a esperança pode produzir mal. Tem um verso em Provérbios que eu vou ler, eu peço para você acompanhar, lá em Provérbios 13, verso 12, que é uma fala extremamente preciosa para a gente. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Aquela esperança que você alimenta e ela não se realiza, ela suga, ela adoece, ela, ao invés de te levar para frente, ela suga as suas energias e ela retira as possibilidades de se construir uma vida mais coerente, uma vida mais satisfatória e uma vida orientada pelos desejos divinos. E aí, é muito ruim quando nós desenvolvemos esperanças falsas. No fundo, todos nós temos uma certa ilusão sobre nós, né? De que a gente consegue muito mais do que se consegue, né? Mas se você alimentar
esperanças falsas. E no ambiente cristão, e eu vou pensar só no ambiente das nossas compreensões, quando você nutre a expectativa de que Deus vai agir de um determinado modo, sempre, e essa expectativa de uma suposta promessa divina, e você crendo numa promessa que não é sustentada, ao invés disso produzir vida, sufoca. Então, por exemplo, tem gente que acredita que se você entregar a vida a Jesus Cristo, você vai ser uma pessoa alegre. Tanto é assim que muitos atrelam depressão a pecado, porque acreditam que quando alguém entrega a vida a Jesus Cristo, há uma produção de alegria tal que a tristeza já não tem força suficiente para comprometer seus dias. E as pessoas chegam a falar em a tristeza como uma marca de pecado. Tem gente que repreende a tristeza, como se a tristeza que Jesus falou, né, eu estou triste até a alma, é uma tristeza mortal. Pecador, né? Jesus Cristo é um pecador terrível, porque ele ficou profundamente triste. A gente cria, é óbvio que não, né? Estou fazendo só uma comparação absurda, né? Só para mostrar que às vezes a gente desenvolve compreensões que não tem nada a ver. E se você acreditar que se você orar muito, se você ler muito a Bíblia, participar de muito culto, você vai superar a sua tristeza, você está num caminho de esperança falsa. Eu não estou dizendo que essas coisas não façam bem a você. Só que a tristeza tem outras marcas também. E a tristeza faz parte da vida. A Luana está dividida entre alegria e tristeza. Os pais não estão aqui, sabendo que os pais queriam estar aqui. E só não estão porque não podem estar. Isso entristece. Entende? A tristeza não é um desvio, um erro, é uma inevitabilidade diante do sofrimento de quem se ama. Se eu acreditar que se eu entregar a vida para Jesus, eu fico livre das tristezas, essa esperança, ao invés de produzir vida, ao contrário, tira de mim. Eu estou falando de uma expectativa falsa. Tem gente, e aí quando eu falo tem gente, eu estou falando de mim no meu percurso de vida, tá? No meu percurso de vida, eu já acreditei nessas promessas falsas que a gente cria, do tipo, se alguma coisa está acontecendo na minha vida, juntou uma coincidência a outra, Deus vai querer realizar aquilo ali da forma positiva. Eu tenho várias histórias na minha vida que circunstâncias demonstraram que ia acontecer uma coisa boa e no final deu uma coisa ruim. Não significa que pelo fato de eu entregar minha vida a Deus, orar, dedicar a minha vida, meus caminhos, significa que o resultado vai ser positivo na minha vida. A minha família pode ser marcada por falências, por sofrimentos. Os meus percursos profissionais, físicos, né, de saúde, adoecimentos, pode ser um resultado não positivo. Pode. Você não vai ver em nenhum momento, nas palavras de Jesus e dos seus seguidores, seus discípulos, palavras dizendo que Jesus disse, olha, se fizer e for fiel, o resultado vai ser bom. Não tem. O que tem é o meu desejo, eu queria que fosse, eu queria mesmo. Eu queria que isso tivesse no pacote, mas não está.
Não está. E quando a gente nutre expectativas de saúde, de bem-estar social, de santidade, de destaque social, de família, seja lá o que for, a gente nutre algumas esperanças, colocando como se fossem promessas de Deus para a vida da gente, quando não é. E aí, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente confunde nosso desejo com fé. São coisas diferentes. Eu tenho desejo de que a tristeza seja superada, eu tenho o desejo de que o adoecimento seja superado, que o sucesso profissional aconteça, que as restaurações familiares se deem. A gente tem esperança, a gente tem desejo disso tudo. E às vezes a gente até fala assim, eu tenho fé que Deus vai fazer. Não, você tem desejo. Você tem desejo que isso se dê. E é legítimo que você os tenha. Você só não pode confundir isso com fé. Entende? Você só não pode confundir isso com promessa de Deus. Você ora a Deus, olha só, o meu desejo é esse. Eu tenho fé de que o Senhor pode agir. Eu estou pedindo para o Senhor agir. Eu tenho desejo, eu tenho fé no seu poder, e eu estou pedindo. Eu só não posso fazer do meu desejo certeza de fé. Eu só não posso falar do meu desejo e falar de certeza de que Deus vai realizar, porque são as promessas de Deus quando Ele nunca as fez. A vida possui diversas dificuldades. Tá, eu só desfiz a esperança até agora. E cadê a esperança aí? Eu só tirei tudo. Não, mas cadê a esperança? Paulo, por exemplo, fala que a fé, o amor e a esperança são as 3 virtudes principais, segundo o pensamento de Paulo, de um cristão. São as 3 virtudes que todo cristão precisa ter: fé, amor e esperança. E por que a esperança é tão central? Por que a esperança é tão central na vida da gente? Na questão da fé, como da vida como um todo. E a gente precisa ter esperança, e é importante tê-la. Bem fundamentada. Mas a gente vive marcado pela esperança. A gente tem um duplo movimento de esperança em Deus, que a gente não pode perder. Como diz Paulo, nada me separa do amor de Deus. Nada. Nem a morte. Com Deus eu viverei. Nada me separa do amor de Deus. Eu posso estar vivendo as dificuldades as mais severas. Eu posso só até, por equívocos da minha vida, fazer percursos totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Mas Deus está perto de mim. E Deus garante a mim e a você que a morte não é o fim da história. Essa é a primeira esperança de que eu não vivo a dor do desespero profundo diante da realidade da morte, que é uma realidade para todos nós. E a segunda grande esperança que envolve o cristão é que esse Deus que nem a morte separa, é esse Deus que convive comigo. É esse Deus que no meu momento, das dores as mais profundas, dos apertos mais profundos, ou alguns outros, eu recorro a Ele e falo: Deus, me ajude. Me ajude, porque é a questão do passaporte, mas também da cirurgia. Mas também das aflições as mais diversas. E saber que a gente não está sozinho. Essa esperança que Paulo, por exemplo, fala, olha, não que ele quisesse viver o ruim, mas ele pode viver todas as circunstâncias, não porque ele seja capaz de vivê-las, porque ele não é.
mas porque Deus o fortaleceria. Aquela fala bonita dele, né? Eu posso passar por qualquer circunstância porque Deus me fortalece. Essa convicção da presença, do convívio, é que dá sustentação. Mas perceba que essa esperança, ela é ofertada. Para ela criar raiz em mim, ela precisa ser construída. Porque é uma esperança da morte, do céu, é uma questão de fé. Mas da presença de Deus, que me auxilia na vida, é uma esperança de convívio. É por isso que essa esperança, ela é construída na relação. É por isso que a gente tem que estabelecer um modo de viver que fomente esperança para a gente. A esperança, assim como o amor e a fé, lembrando da fala de Paulo, são virtudes que são desenvolvidas em nós. Então, é fundamental que você desenvolva vida que fomente esperança em você. Eu digo isso, tanto na relação com Deus, como na vida como um todo. Quanto mais boas relações você produz, mais a esperança de ser ajudado. Quanto melhor você se torna, mais apto a lidar de uma forma mais madura com os problemas da vida, mais apto você estará e você vai poder ter esperança de conseguir viver melhor os desafios da vida que vão se apresentar para você. Quanto mais você desenvolve, quanto mais você cresce, amadurece, quanto mais você ganha estrutura na sua vida, mais as possibilidades de esperança para você. É por isso que a esperança não está no campo quase que da superstição. Não, eu acho que vai dar tudo certo. Não, eu tenho esperança e isso está fundamentado no modo como eu vivo, como eu me relaciono, como eu construí as bases do meu viver. Eu creio que Deus não me abandona e essa esperança, ela é viva em mim, porque eu vivencio isso cotidianamente com Deus. Por isso, essa esperança vai crescendo em mim. Sabe por quê? Porque quando a coisa aperta, se eu não tiver desenvolvido isso, quando a coisa aperta, eu não tenho esperança. Porque eu não desenvolvi essa relação com Deus, e porque eu não desenvolvi as relações na vida. E aí, quando a situação se agrava, eu fico sem esperança, porque eu não aprendi a me relacionar com Deus nesse desenvolvimento de cuidado, de proximidade, e nem com as pessoas. Perceba que a esperança e a criação da esperança tem a ver com o modo como você vive. E aí, meu querido, é absolutamente fundamental que a sua vida seja fonte de esperança para você. O modo como você vive suscite esperança para você. O modo como você se relaciona com Deus. Sabe o que a gente cantou, né? Descansarei. Gente, descansar é um desafio absurdo. Para algumas pessoas, até dormir já é difícil. Quanto mais descansar. É dificílimo essa história. E isso não acontece assim, cantei, agora vou viver. Não. É um processo, é uma caminhada de vida, de meses, de anos, para se aprender que você não tem controle,
que você não domina, e mesmo assim, você pode ter esperança. Isso nem não acontece de um dia para o outro. É um modo de viver com Deus. A esperança de que a sua família vai resistir ao dia mal, que você vai resistir, tem a ver com a sua trajetória. Portanto, e essa é a palavra que eu quero deixar para você e para mim. Não nutra esperanças falsas. Ninguém descansa em Deus da noite para o dia. Isso é uma tarefa difícil. A gente descansa em Deus aprendendo na caminhada. Assim como a amizade é um processo, relação com Deus é um processo. E a esperança de que amanhã eu não vou sucumbir, que eu vou dar conta, de que as coisas vão seguir na minha vida, essa esperança, ela é reflexo do modo como eu vivo hoje e tenho vivido há algum tempo. É por isso que a gente tem que começar o mais rapidamente possível na vida da gente. A maturidade e os ganhos não são rápidos, em nada. Por isso que tem um quê de urgência. Para a gente desenvolver amizades que vão nos dar suporte, para a gente desenvolver competências que vão nos ajudar, para a gente ter uma mente mais esclarecida, para não ficar marcados por ilusões e sonhos que não se realizam, que todos nós desenvolvemos como crianças, adolescentes, em momentos da vida, e que precisam ser modificadas, porque eram ilusórias. Isso precisa, quanto antes, e cada vez mais ir mudando. Para que a gente tenha uma esperança viva, não ilusória. Uma esperança que a gente possa falar assim, eu não estou vendo, mas eu espero que aconteça. Por tudo que eu tenho vivido, e eu já vivi. E aí eu concluo lendo um texto, lá em Romanos, capítulo 5, que ele fala assim, Paulo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança do céu. Mas não só isso, nós também nos gloriamos, nos alegramos intensamente nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, ou esperança, ou maturidade. E o caráter aprovado, essa maturidade adquirida, gera esperança. A esperança da vida eterna é fé conquista de Deus, que eu creio. A esperança para a vida é conquista do modo como eu vivo, como eu usufruo das tribulações da minha vida, não para desesperar e não para culpar os outros, não para isso, para aquilo, mas para eu elaborar isso junto com Deus, junto com pessoas, para eu ganhar o quê? Perseverança. E ganhando perseverança, ganhar maturidade. Porque quando isso acontecer, eu vou olhar para frente e falar, passei por isso, se vier outro, eu aguento. Em Deus. A esperança é conquista do modo como a gente vive. Portanto, não perca as oportunidades da sua vida para desenvolver a esperança. Ela é absolutamente fundamental para a gente suportar os dias difíceis da vida. Eu tenho a esperança de que na presença de Deus eu vou poder superar, enfrentar e as coisas vão melhorar. Mas isso não é superstição. Isso não é ato mágico. Isso é conquista de quem vive, engajado com a vida que se tem, na presença de Deus,
e aproveitando as pessoas que Deus coloca na vida da gente. Então, meu querido, que haja esperança em você. Sem esperança a gente adoece. Sem esperança a gente adoece. Mas com esperanças falsas a gente adoece também. Então, reflita, ore, pense, amadureça e desenvolva a sua esperança, porque você precisa dela, assim como eu. Amém? E Deus é um Deus que fomenta a esperança na vida da gente, porque é um Deus presente. Que você viva nessa presença com Deus. Pai, a gente louva o teu nome, a gente agradece pelo teu imenso amor, e eu peço, Pai, que eu aprenda, e cada um aqui aprenda, Pai, no dia a dia, no cotidiano da vida, a descansar no Senhor. Que a gente aprenda, que a gente precisa ter esperança. Esperança de que os dias serão melhores, quando os dias estão ruins. Esperança de que vai ter gente para nos ajudar. E, acima de tudo, que a esperança de que o Senhor vai dar suporte para nós. Porque é só nesse conjunto que a gente consegue descansar. Só nesse conjunto que fomenta esperança que é possível descansar diante da incerteza da vida. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude para que nós não fiquemos sufocados pelas incertezas, pela ausência de controle que temos, Pai. Que a gente tenha a fé suficiente para crer que o Senhor é um Deus presente que nos fortalece. E que cada um aqui, Pai, aproveite o dia de hoje para viver perto do Senhor. E que cada um aqui aproveite o dia de hoje para desenvolver as bases da esperança na relação com as pessoas, consigo e contigo, Pai. Então, Deus, eu peço, nos dê maturidade, sabedoria e muita fidelidade a Ti, Pai. Que a gente se entregue à Sua graça e Teu amor e nos ajude na caminhada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, esperança é um bem, mas não é um ato de mágica. Então, que seja um alvo na sua vida. Assim como é um alvo desenvolver o amor, assim como deve ser um alvo desenvolver a fé, que seja um alvo desenvolver a esperança. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E é isso, que a gente desenvolva a nossa vida com muita beleza, porque a vida tem muitas oportunidades, e com muita sabedoria. E sempre com pessoas boas perto da gente. Porque esse é o desejo de Deus. Amém?